Pronto, né? Então, bom dia a todos, todas. Boa tarde, boa noite, para quem está assistindo isso numa outra hora. Então, vamos continuar hoje o nosso debate sobre o romantismo brasileiro, né? E aí vamos ver hoje a terceira geração da poesia romântica, né? A última parte do romantismo na poesia. Né? Na aula que vem, a gente vai ver na prosa, né? No romance, no conto, né? Porque, por mais que hajam semelhanças, tipo na parte indianista, tem alguma coisa parecida, mas, no geral, eles têm suas diferenças, e aí eu acho que é muito melhor a gente ver uma coisa de cada vez, para depois ninguém ficar, sei lá, ficar meio doido lendo alguma coisa e não entendendo o que está acontecendo. Certo? Então, terceira geração romântica. Vamos entender o que está rolando no mundo para poder entender o que está pegando aqui na poesia. Né? Então, a gente viu que a primeira geração romântica ela surge em 22 com o Brasil independente na tentativa de criar uma narrativa da história brasileira. Né? Então, o Brasil não tem, né? Não foi dessa forma a nossa civilização, não tem um povo originário, né? Já que existiam nativos, só que aí vieram os portugueses e, enfim, fizeram o que fizeram. E aí não havia um povo originário que evoluiu para chegar no brasileiro e tal, né? Como teve na Alemanha, na França, que no romantismo deles eles fizeram isso, de retornar a essa cultura. Então, aqui, vocês lembram o que aconteceu aqui no Brasil? Para inventar uma história, né, brasileira, né, para inventar uma narrativa brasileira, da raça brasileira, eles tomaram para si o indígena como um papel em branco, né? E aí, a partir disso, escreveram nele o que eles quiseram, né? Botaram a moral cristã no indígena, né? Não consideraram, é uma invenção. O indígena romântico, ele é uma invenção, né? Não corresponde à realidade. Né? Aquele ideal guerreiro romântico, aquele ideal guerreiro medieval, não corresponde à realidade. Eles têm outras formas de ser no mundo, mas que não são aquelas. Né? A moral indígena não é a moral cristã, é a moral dos caras. Então, essa configuração, né, é no mínimo curiosa, mas é compreensível na tentativa de criar um discurso do que é Brasil, do que é ser brasileiro, que no modernismo, de fato, né, vão querer olhar para essa origem do Brasil com um olhar mais crítico, né? Não com um olhar tão idealizado, mas com um olhar mais crítico. Né? Não é à toa que vai ter o belíssimo Macunaíma, né? Que é um indígena que não tem caráter. Né? Tem caráter porque não tem uma característica que defina, mas porque não tem moral, né? Porque ele está além disso. Né? Ele está numa outra cultura. A gente vai chegar lá, a gente vai ver isso com mais calma. E aí, o que aconteceu? Né? Criou-se a narrativa do Brasil, que ele foi fundado pela união do indígena. União não, né? O genocídio do indígena e o português, Salvador, né? Progressista. Né? Só que é algo curioso, né? Que eu até estava discutindo com um professor esses dias, né? Que ele estuda muito a questão do negro na literatura. Né? O que ele coloca? Né? Que nesse período, até onde ele chegou aqui agora, a geração terceira do romantismo, em nenhum autor é citado escravos. É citado o povo negro, não é citado. É como se não existisse. É como se não existisse. Né? Como se fosse uma vergonha de admitir que existia. Né? E aí se coloca, então por que não colocou nesse ideal de história brasileira a questão negra? Porque eles já eram, assim, uma grande maioria, né, já era a maioria na população,
Aí, se eles colocam o negro como protagonista da história, eles vão olhar aquilo assim, pô, cara, se a gente é idealizado assim, então me liberta, né, parceiro? Iam criar uma revolução, né? Então, tem essa configuração muito curiosa. E aí, agora, o negro vai ter protagonismo na literatura também, né? Já que a luta abolicionista vai ser uma das situações presentes aqui. Então, vamos entender o que está pegando no mundo e no Brasil para ver o que isso reverbera na literatura. Então, a primeira coisa, né, é que, como eu já falei antes, né, a questão das estéticas, das escolas literárias, né, é que elas são cíclicas, né? Elas têm uma fundação, né, um modelo estético, né, que chega no seu auge e tem sua decadência, né, que é reformulado por uma outra visão de mundo que vai mudando, que vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Né? E aí, né, o romantismo viveu seu auge, né, durante o século, só que qual é o problema, né? A galera estava começando a achar assim, bicho, tá demais já, tá demais, né? Tá aqui o mundo acontecendo na nossa frente, e a gente não fala nada dele. A gente não está preocupado com o que está acontecendo no mundo, né? Então, lá em Portugal, tem a questão Coimbra, né? Que é, que é a questão do bom senso e do bom gosto, né? Assim, cara, para eles, né, tá lá essa de Queiroz, o Antero de Quintal, essa galera a gente não vai ver, né? Mas essa galera que formou o que é o realismo português, né? O realismo seria a escola literária que vai estar contrapondo ao romantismo, né? Então, se o romantismo ele preda pelo subjetivo, pelo sentimentalismo, né? O realismo já vou pautar no que é mais real, com um olhar científico sobre o mundo, né? Por quê? Por quê? Porque nesse período estava acontecendo revolução científica, né? Primeiro com o positivismo da Augusto Comte, né? Que deve ter visto ele na sociologia ou na filosofia. Se não vi, vão verem, né? Mas qual é a questão dele? A questão do Augusto Comte seria criar uma filosofia da ciência, né, em que hipervalorizasse a ciência feita de uma forma muito específica, né, com um método específico, né? Então ele foi aquele que diferenciou e valorizou o método científico. Né? Então ele tem essa situação. E aí, além disso, a gente vai ter o Karl Marx, né, com a sua crítica ao capitalismo, né? E a luta pela emancipação da classe operária, né? Que isso vai se espalhar pela Europa, inclusive vai ter as lutas operárias. Então vai iniciar, né, nas fábricas as primeiras lutas por direitos trabalhistas, né? Que não existia na época. Não existia nenhuma noção de direito trabalhista. E aí isso vai começar naquela época, nessas revoluções de pensar o mundo, né? Então vejam que a visão sobre o mundo é diferente, né? Vai mudar. Antes, a visão sobre o trabalho, antes do Karl Marx, era uma, né, que era subserviência, que não se podia contestar. E aí ele fala que, cara, não é por aí, não. Não é por aí, vamos quebrar tudo. Aí os caras quebraram tudo mesmo. Fizeram greve, bateram em patrão, esse tipo de coisa saudável por aí. Né? E aí a gente vai ter também o Darwin, né? Que vai ser uma das pessoas que mais vai ferir o ser humano no seu narcisismo, né? Que ele diz assim, tá, foi dito... E olha que o Darwin, isso que é o mais doido, né? Foi dito que ele era pastor, o Darwin, né? Então, ele até meio postergou pra caramba falar o que ele tinha que falar, porque assim, cara, não posso falar isso. Mas aí ele explicou a origem das espécies, né? Em que ele encontrou, né, que, na verdade, as espécies do mundo, elas só existem porque elas estão
lá por adaptação ao meio, né? Então, houve diferenciações durante os séculos, né, de eras geológicas que culminou nas espécies que tem no mundo, né? De acordo com o meio que elas estão. Então, o ser humano é uma delas. Né? Ele não é a melhor, a superior, a gerada unicamente, né? Ela se tornou o que é a partir de um processo evolutivo, né? Então, aquela ideia antropocêntrica, né, de que assim, o ser humano é a coisa mais espetacular que existe, né? Que veio, né, veio de uma nave extraterrestre aqui no mundo. Não é assim, né? Não é assim. Percebeu-se que o ser humano ele é fruto de uma evolução, né? E que também não é aquela coisa assim, o macaco evoluiu para o ser humano. Não é por aí também, né? Não é por aí também. É um ancestral muito comum dos dois. E que nas diferenciações a gente tornou o ser humano e o macacão virou lá o macacão, né? O King Kong, né? É isso aí. É por aí. Então, esse tipo de pensamento transformou a sociedade, né? Naturalmente. E aí não é à toa que a visão do Darwin, a gente vai ver no realismo, vai determinar uma forma de ver o mundo que na literatura vai ser chamada de naturalismo, né? Em que assim, a galera lê o livro do cara, entendeu tudo errado, mas acho que entendeu, né? Que a visão dos caras é achar que o meio muda o ser humano e tal. É assim, mas não da forma como eles faziam. No entanto, eles criaram grandíssimas obras com essa perspectiva. Veremos isso. Veremos isso. E aí no Brasil, o que está rolando no Brasil? No Brasil, a monarquia estava em decadência já. Estava em decadência. Estava tendo crises e crises econômicas, né? Nada está de fato funcionando mais. Dom Pedro II, né, era um imperador do nada que tinha 12 anos, e aí não sabia o que fazer, e aí depois no futuro ele fez alguma coisinha. Era um grande intelectual, mas não era tão bom como governante, né? E aí a galera queria estar influenciado por ideais positivistas, né? Assim, a monarquia não é um governo científico, é um governo que é dado, mas a gente não escolhe. O que é científico, né, é a democracia, né, a ordem e progresso, né, ordem e progresso, que é o ideal positivista. E aí também influenciados pelo federalismo americano, né, que foi concebido na independência dos Estados Unidos. Né? Então, eles viram que lá aconteceu a independência e falaram assim, não, eu também quero isso. Né? Também quero isso. E aí, nesse mesmo período, estava rolando a luta abolicionista, né? Que foi uma conquista tardia no Brasil. Né? O Brasil foi o último país, né? Isso diz muito do que a gente vive até hoje. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Né? Ele postergou, mentiu, até que depois de muito tempo já estava vergonhoso, o mundo inteiro estava assim, sempre vergonhoso, mas estava assim, o mundo inteiro estava assim, Brasil, já deu, cara, chega! Aí que conquistou-se a abolição da escravatura, né, que foi feita de uma forma muito bem, né, aboliu-se, mas foi de uma forma péssima, né? Enfim, né, aí até hoje temos consequências disso, né? E aí, alguns dos nomes, alguns dos nomes de luta da abolição, como Joaquim Nabuco, também eram poetas, né, o que nos interessa bastante. E aí, por fim, teve a Guerra do Paraguai. Né? A Guerra do Paraguai, ela assim, foi uma guerra nada a ver, né? Começando por aí, nada a ver. Né? O Brasil não tinha por que entrar em guerra, entrou em guerra. E aí, com isso, que a gente ganhou?
ódio dos paraguaios, eles até hoje nos odeiam, e também a gente ganhou Rua na Pedreira. Acho que só isso mesmo. Mas os militares saíram da guerra e não foram valorizados. Né? Eles voltaram da guerra todo arrebentado, sei lá, Marise Barros, né? Almirante Barroso, essa galera toda arrebentados, mas não tinha nenhuma valorização. E eles ficaram com raiva, né? Você é, não. A gente foi lá para a guerra a custo de nada. Então tá, né? Então, eles que eram positivistas, o que eles fizeram? Deram um golpe, né? Então, a instauração da República no Brasil foi um golpe militar. Essa galera aí, positivista, militares que voltaram da Guerra do Paraguai, pistolas, né? Pistolas. É isso aí. Então, isso foi o contexto que estava imerso a nossa geração romântica. Tá? E, além disso, né, tem as revoluções, né? A era das revoluções, né? Que é a francesa e a industrial. Que a francesa traz consigo o fim da monarquia, né, do absolutismo na França, e traz consigo esse ideal de liberdade. Liberdade que o Victor Hugo, né, o escritor francês que fez Os Miseráveis, que fez o Corcunda de Notre Dame, diz o seguinte, olha o que ele diz aqui. A liberdade literária é filha da liberdade política. Eis libertos da velha forma social. E como não nos libertaríamos da velha forma poética? Há um novo povo, uma nova arte, né? Que é a arte romântica pregando a liberdade. Certo? Então vamos entender como é que funciona esse estilo, né? Então, a geração romântica da terceira geração é chamada de condoreira, né? Porque esse condor, né, tá aqui o condor, bonitinho aí, ele é a ave símbolo, né? Por quê? Ele habita no alto das cordilheiras dos Andes, né? E aí ele voa muito alto, né? E por voar muito alto, né, no alto da cordilheira dos Andes, ele representa a liberdade, né? Porque ele tá lá no alto e consegue ver tudo, né? É como se fosse um grande Big Brother, né? E tem o pay-per-view, e tá lá vendo tudo, né? E por ele ver tudo, ele quer renovar, porque o que ele vê é só podridão, né? Então ele vê a questão escravista, né? E aí, após essa geração, ela é combativa, né? Vai denunciar finalmente as condições e mazelas dos escravos, né? Então, o condor significa isso, né? Que é eu estou voando alto e consigo ver tudo. Mais especificamente, o condor ele é atribuído ao Castro Alves. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma, a gente chega daqui a pouco mesmo. Poesia social. Né? Então, agora a gente vai questionar a ideologia da geração indianista. Porque essa geração indianista trazia o Brasil como a união do branco europeu português, lindo, né, moral, cheiroso, e o indígena que emprestou o país para a gente. Né? E aí o cara falou assim, cara, qual é o fato? Né? Desde o início da colonização já tinha escravização dos negros. Cadê? Né? Cadê? Qual o papo? Nessa sociedade escravocrata, transformar o negro em um herói seria uma contradição. Porque ele era visto como apenas uma peça, né, uma propriedade. Mas agora, com a ascensão do abolicionismo, o negro vai se tornar protagonista na cultura, né? Tanto como tema, tanto como autoria, como veremos aqui daqui a pouquinho. Certo? Então, a poesia social romântica é uma resposta, né, a essa ideologia que apagava o negro da sua história e do seu protagonismo no mundo, né, e na cultura. Certo? Vamos ver aqui os autores. Então, pela primeira vez aqui na nossa aula, né, vamos ter aqui
um autor negro, que é o Luiz Gama, grande Luiz Gama, e vamos ter uma mulher também, né? Que é a Narcisa Malha, né? Então, estamos agora diversificando os olhares de mundo, né? Então, às vezes, né? Não é que vocês façam isso, né? Mas as pessoas loucas aí falam assim, por quê? Né? Por que é importante a diversidade, né? na literatura? Né? Porque cada pessoa, cada grupo, né? Tem uma visão de mundo diferente, né? Então, qual é a graça da gente ficar vendo só uma, né? A questão toda é que quanto mais diverso, mais a gente pode aprender com isso. Vamos ver aqui. Então, o primeiro aqui, que é o maior, né? O Castro Alves, né? Ele é o maior poeta da geração porque, cara, a poesia dele é magnífica. Não tem outra, né? E qual é o papo? Esse que é doido, né? Essas coisas que são loucas. Ele morre de tuberculose com 24 anos de idade. 24 anos de idade. E aí ele sozinho transforma a literatura brasileira. Como assim, né? O mundo é louco, né? O mundo é louco. Mas é isso aí. É isso aí. Ele é chamado de poeta dos escravos, né? Porque ele trazia os escravos como tema, né? E ele fez assim, o poema que é obrigatório, né? Para mim, esse poema é obrigatório para todo brasileiro, que é o Navio Negreiro, né? Que aí não vamos ver ele por completo hoje, porque ele é grande, né? E custar muito tempo. Mas em um outro momento, acho que devemos dar uma lida nele com carinho, né? Com calma, com esmero, para a gente poder aprender algo com isso, né? Mas eu trouxe um trecho dele para tirar daqui a pouco. Ele vai fugir daquela loja da poesia romântica, amorosa, que é de sofrimento, né? Porque ele, de fato, vai ter um caso, né? Ele vai ser igual o Álvaro Azevedo, que sofria e não tinha ninguém, e aí já não, ele já teve um caso aí. Isso se reflete na poesia dele. Certo? Vamos para o Luiz Gama. O Luiz Gama, cara, a história dele é muito absurda. Né? Muito absurda. Né? Então, ele era filho de uma africana livre com um português. Só que o Brasil é muito cruel com o negro, né? E aí, ele estava de boa. Ele é um negro livre naquela época. Só que ele foi sequestrado e traficado como escravo. Do nada, ele criança. Né? É igual aquele filme 12 anos de escravidão, né? O cara é livre de boa, fechado e traficado como escravo. E aí ele ficou, cara, eu não sou. E aí ele ficou numa casa, porque, assim, aí tem um cara, ele era baiano, né? Ele era baiano. E os escravos baianos eram conhecidos como os escravos que se rebelavam. Então ninguém queria comprar ele, né? Só que aí uma casa acabou comprando ele. E aí ele ficou um tempo lá, né, na infância e na sua juventude, até que ele fugiu e conseguiu depois comprovar a liberdade, porque ele era filho de uma africana livre. E naquela época tinha a lei do ventre livre, né? Então era isso. E aí ele falou assim, ficou pistola, né? E aí ele estudou, formou em direito e advogava. Só que aí, quando a questão era escravização ilegal, ele fazia de graça o trabalho dele. De graça. Até, assim, no fim da vida dele, estava morrendo já. Se aparecia alguém que foi escravizado ilegalmente, ele ia lá, de graça, trabalhava. A favor, né? Um grande homem, né, certo. Agora tem aqui o Sousandrade, né? Sousandrade. Que homem Sousandrade foi, né? Porque ele escreveu, mas ninguém leu o que ele fez. Né? A obra dele foi esquecida e só foi recuperada nos anos 60, né, do século passado. Os malucos, né, que são os irmãos Campos. A gente vai ver também aqui. E aí eles encontraram assim, o que é isso, cara? O que é isso? Né? Porque a obra dele é tão boa,
né, que ele tem construções poéticas que só depois de morte eram feitas no Brasil, assim, né? No modernismo, no simbolismo, né? Então ele meio que previu muita coisa, né? Que é muito louco, muito absurdo. Né? E aí ele, como são as coisas, né? Ele morreu na miséria e considerado louco, né? Ele foi segregado como louco do nada, porque ele tinha visões muito libertárias para a educação. Acharam que ele era doido. Olha só como é que são as coisas. Né? E aí temos aqui, então, a nossa queridíssima Narcisa Amália, né? Que ela publica um livro chamado Nebulosas. Um livro que, hoje em dia, é difícil de achar, né? Imagino por quê. E aí... Só que na época, meio que foi um estouro para a galera, né? Machado de Assis, o Dom Pedro II, uma galera ficou assim, que isso? Né? Adorou o livro, né? Quis conversar com ela, porque foi um grande livro, né? Ela é uma grandíssima poeta. E ela foi a primeira jornalista mulher brasileira, e seus poemas trazem principalmente uma exaltação da pátria, né? Então aquele ideal romântico de louvar a pátria, ela faz muito bem, e também traz temas progressistas em relação à mulher e à questão escravista, né? Vamos ver aqui o que nos reserva. Então, vou falar do Castro Alves, porque, enfim, ele é o mais importante da geração. Ele é um cabeça de chave. Castro Alves. Então, chamado de o poeta dos escravos, né? Porque ele tem um livro lá dos escravos, tem Vozes da África, tem Navio Negreiro, né? Então ele trazia isso como tema, né? E aí ele morre por tuberculose com 24 anos de idade, o que é absurdo, né? Então ele fez o que ele fez, morrendo super jovem, o que é muito doido. E tem a poesia dele, que é lírica amorosa, que não é outra romântica, né? É um amor que acontece de fato. E a poesia social dele, que ele vai trazer os problemas do Brasil. Ele tem uma questão muito imagética. Então, a poesia dele é muito visual. Você consegue imaginar a cena que ele consegue. Além disso, ele vai referenciar fatos históricos do país, como a Bahia, a luta baiana pela independência, a Conferência Mineira. Ele tem a peça Gonzaga, em que retrata a luta da Conferência Mineira. E também, claramente, a relação abolicionista, né? Então, ele era uma pessoa que era preocupada com as questões da época, principalmente a escravidão. Tá. Então, a poesia lírica amorosa dele, né, tem a ver com a relação que ele teve com a atriz portuguesa Eugênia Câmara, né? Era um casinho lá, né? Umas beijocas. E aí, então, na sua escrita, não vai ter mais aquela virgem idealizada, que inalcançável. Não, agora é uma mulher de carne e osso, né, sensualizada. Então, só que o poeta ainda é um jovem inocente, né? E aí ele fica terno em face à mulher corporificada, cheia de desejo. Você vai ver isso. Você vai ver isso. E a sua poesia social tem a ver com liberdade, né? Ele vai denunciar desigualdades sociais, escravistas, e vai solidarizar-se com os negros, né? E vai combater e denunciar essa situação do navio negreiro, né? Da escravidão em si. Então, ele buscava a ideia de que essa situação fosse interrompida no país. Ele vai clamar a natureza, as musas inspiradoras para que isso encerre, né? Certo? Então, bora ver aqui o Castro Alves. Bora ver o Castro Alves. Então, esse aqui é o Adormecida.
Vamos ver como é que Castro Alves concebe a poesia amorosa dele. Vamos lá. Uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. Então, já percebo que ele cria uma imagem. Uma noite, tá lá a gata dormindo na rede, né, o roupão quase aberto, cabelo solto, o pé descalço. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. Olha agora a imagem que ele cria. Isso aqui é maravilhoso. De um jasmineiro, os galhos encurvados, indiscretos, entraram pela sala. E de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Então, uma árvore, né, entrar pela janela e o vento ia oscilando a árvore, que parecia que beijava a Formosa. E ele persiste aqui. Era um quadro celeste. A cada afago, né, da árvore, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Ó, é, dava uma tremida. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Olha aí, né? Então a flor beijava ela estremecia, queria beijar de volta, mas a flor ia embora com o vento, né? Olha esse joguinho aí. Dir-se-ia que naquele doce instante brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. Né? Então, parecia uma brincadeira entre a Formosa e a árvore aí, né? E a brisa que tanto mexiam as folhas, mexiam as tranças dela. Olha aí. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Mas quando havia despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Então, até aqui ele está personificando a árvore, né? Que a árvore meio que percebia que a menina não estava gostando de não conseguir beijá-la e jogava pétalas de flor no seio dela. Olha aí, né? E aí que se coloca, eu, pitando esta cena, repetir naquela noite lânguida e sentida, ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Que isso, né, gente? Então ele estava lá vendo isso, embasbacado, e ficava assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa bonita. Então é isso aí. Não tem aqui sofrimento, não tem aqui dor, tem ele amando e vendo a cena da sua gatinha dormindo. Certo? Olha aqui outro. Amar e ser amado. Amar e ser amado. Não é mais sofrer por amor e ser morto. É agora amar e ser amado. Diz assim. Amar e ser amado. Ó, até o cachorro sentiu ali. É bonito mesmo, é bonito mesmo, bonito mesmo. Também acho. E aí diz assim, amar e ser amado, com que anelo, com quanto ardor, este adorado sonho, acalentei meu delírio ardente, por essas noites, doces noites de desvelo. Ser amado por ti, o teu alento abafejar-me a abrasadora frente, em teus olhos mirar meu pensamento, sentir em mim tua alma, ter só vida para tão puro e celeste sentimento. Olha aí, né? A sensação de ser amado, ver nossas vidas com as dois mansos rios. Olha a imagem. Juntos,
juntos perderem-se no oceano, beijar teus lábios em delírio insano, né? Então, haver os dois como dois rios que se unem no oceano. Nossas almas unidas, nosso alento, confundido também, amante, amado, como um anjo feliz. Que pensamento, né? Olha aí, né? Ele se sentiu agraciado com a ideia de ser amado, né? Olha só, né? De amar e ser amado de volta. Olha só como é que são as coisas aqui. Mas, vamos ver também a coisa social do Castro Alves, né? Então, o Navio Negreiro, ele é um poema grande. Então, eu peguei aqui um trecho para a gente ver qual é o papo. Aqui é o canto sexto, né? Do Navio Negreiro. Que ele vai dizer assim. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, que bandeira é essa? Que impudente na gávea tripudia. Silêncio. Musa. Chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Então ele pergunta, que bandeira é essa que está cobrindo essa baixaria aqui, né? Esse sofrimento. Aí ele responde, auriverde pendão de minha terra, né? Que a brisa do Brasil beija e balança. Então a bandeira é a bandeira brasileira, né? Bandeira brasileira. Estandarte que a luz encerra as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então aqui, o que ele está dizendo? Que a bandeira do Brasil é aquela que está onde eles vão, e ele fala sobre a questão de que o escravo era peça de guerra, né? Só que aí ele fala, antes de ter morrido na guerra, do que ter que servir a esse povo aqui, né? Dessa forma, né? E aí ele continua. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Né? Então, ele fala aqui, né, que assim, o Colombo é aquele que abriu os mares do mundo, né? Com as navegações, que descobriu a América, descobriu entre aspas, né? Encontrou, né? Ele encontrou o caminho para as Américas, né? E aí ele é tratado como aquele que abre os mares, né? E aí, só que, pô, tu foi lá, Colombo abriu os mares, bacana. Para que custo, bicho? A que custo, cara? Então, é muita infâmia. E achei legal como ele fala aqui, né? Ele chama o povo escravizado, né, de heróis do novo mundo, né? Aqueles que vão ser protagonistas no futuro, né? E aí ele pede para Colombo agora não, feche a porta dos seus mares, porque o tráfico de escravos não pode acontecer mais. Não pode. Certo? Grande Castro Alves. Grande Castro Alves. Vamos ver aqui a Narcisa Amália, certo? A gente vai finalmente aqui ver uma poeta falar com a gente, né? É assim, por que sou forte? Né? O título já é forte, né? A Ezequiel Freire. Ela diz assim, dirás que é falso. Não, é certo.
desço ao fundo da alma toda vez que hesito, cada vez que uma lágrima ou que um grito trai minha angústia, ao sentir que desfaleço, e toda assombro, todo amor confesso o limiar desse país bendito. Cruzo, aguardam-me as festas do infinito, o horror da vida deslumbrada, esqueço. É que adentro vales, céus, alturas, que o olhar do mundo não macula a terna lua, flores, queridas criaturas. E soa em cada moita, em cada gruta, a sinfonia da paixão eterna. E eis-me de novo forte para a luta. E aí, né? O que fortalece ela, né? Quando ela está num momento triste, né? Que ela está angustiada, que fortalece ela é a beleza desse país bendito, né? Os vales, né? As moitas, as grutas, as criaturas, as flores, né? É isso que fortalece a Narcisa, né? Então, ela consegue elevar a outro patamar a ideia de exaltação da pátria, né? Porque aqui nesse caso, como a gente percebe, é o que traz felicidade para ela, né? A própria pátria em si, certo? Aí tem isso aqui, a Resende, né, que vocês podem ver depois, que ela fala Resende é a cidade que ela nasceu, né? Então, esse poema é muito parecido com aquele que a gente viu do Gonçalves Dias, o Canção... Oxe, esqueci. Como assim? Professor de português, literatura, esse nome. Ai. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá com esse poema. Canção do exílio. Oxe, que isso, gente? Calma, calma. É que eu tô com sono. Pelo amor de Deus. Então, esse a resende dela é muito parecido com Canção do Exílio, sabe, que a gente já viu aqui. E que... Poxa. Ela, assim, Resende é uma cidade do interior, e ela mora na capital agora, então ela tem saudade do tempo dela que morava nesse lugar, né? Mas quero ver esse aqui, que é o poema do Castro Alves. Olha só, né? Acho legal esses diálogos que são criados dentro da literatura. Então, ele morre, né? E já era considerado um grande poeta na época que ele morreu. E aí ela faz um poema falando sobre isso. Né? Vamos ver aqui. O cachorro sentiu também. Sentiu ele, o cachorro. O Castro Alves, realmente, cara, é um grande poeta. Aí diz assim: porque convulsa e geme o pátrio solo dos montes despertando os ecos lúgubres? Por que emudece o ferve do oceano e a terra, erma da luz, chorando, atira 1000 turbilhões de lágrimas amargos? Por que de sombras tétricas se vela o firmamento azul? Que mágoa imensa enluta os corações e arranca o pranto. Né? Ela se pergunta, por que chora o brasileiro, né? O pátrio solo? Por que chora? Porque tanta tristeza, tanta lágrima, tanto sofrimento. Porque morreu Castro Alves. E aí ela fala, olha aí, mas não morreste, não. Condor brasileiro, olha aí, chamei do condor, né? Aquela coisa do... Ele seria a imagem do condor, né? Ainda mais na Rio Negreiro, que é a ideia que a gente essa. A gente está olhando por cima, né? E vê o Rio Negreiro. Continuando. Que nunca morrerão teus puros versos. Não, não morreste. Que não morrem Goethes, não morrem Dantes, Lamartines, Tassos, Garretes, Gamões,
Gonçalves Dias, Miltons, Azevedos e Abreus, teus belos cantos cortarão as carícias das idades, como de Homero, os divinais poemas. Né? Então, é aquela coisa. Se você morreu, mas a sua obra permanece, como permanece as grandes obras dos grandes autores, que ela citou aqui, né? Homero, Dante, Camões, Almeida Garré, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, né? Álvaro Azevedo, Goethe, Milton, que são grandes poetas, né? Grandes escritores. E aí, olha o que ela fala aqui. Inclusive, né, ela está tão certa, né, nisso, que a gente está aqui hoje lendo o poema dele, né? Falando sobre ele e sobre ela também, né? Olha só que loucura, né? Que loucura é o mundo da literatura. E aí ela termina. E lá da eternidade onde repousas, acolhe o meu canto, não, acolhe o canto meu, que o pranto orvalha. Destruidor, né? Ela é maravilhosa, né? Então, assim, é aquele cara assim. Então, onde estiveres agora, na eternidade, acolhe esse meu canto para você, né? Que está orvalhado pelas minhas lágrimas. Meu Deus, né? Que mulher é Narcisa Armália, né? Maravilhosa, né? Se puderem ler o Nebulosas, maravilhoso, né? É difícil de achar, né? Não tem PDF, que é uma loucura, né? Mas é possível de comprar nos sebos. Certo? Vamos ver o Luiz Gama também. Né? Vamos ver a cativa. Né? Não é a cativa. E primeiro cita Camões aqui, né? Uma graça viva nos olhos lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Ele diz assim: como era linda, meu Deus! Não tinha da neve a cor, mas do moreno semblante brilhavam raios de amor. Então, como ela era linda, né? Ela não era branca, não tinha cor da neve, mas tinha semblante moreno, né? Então aí ele gostou, né? Aí ele segue. Lê do rosto, né? Lê é bonito, né? Lê do rosto o mais formoso, de trigueira coralina, de anjo a boca, os lábios breves, cor de pálida cravina, em carmim rubro engastados, tinha os dentes cristalinos, doce a voz, qual nunca ouvira dúlios bardos matutinos. Olha aí, olha linda, né? Dentes brancos, né? A voz doce que nem o bardo mais querido já tinha escutado essa voz doce. Olha aí. Seus ingênuos pensamentos são de amor, juras constantes. Entre a nuvem das pestanas tinha dois arcos brilhantes. Olha essa imagem que ele faz aqui, né? Que a pestana e a sobrancelha são nuvens e tem dois arcos brilhantes que são os olhos. Que isso, Luiz Gama, né? Que isso, cara? Né? Olha só a imagem que ele cria safado. Continua, né? As madeixas crespas negras sobre o seio que pendiam, onde castos pomos de ouro amorosos se escondiam, né? Olha, vocês entenderam quais são pomos de ouro aí, né? Não vou falar o que é. Tinha o colo acetinado, era o corpo uma pintura, e no peito palpitante um sacrário de ternura. Olha aí, ele está apaixonadíssimo, né? Límpida a alma, flor singela, pelas brisas embaladas, ao dormir d'alvas estrelas, ao nascer da madrugada, né? Então ela é linda, uma flor que é embalada por brisas da madrugada, do dormir das estrelas. Olha aí, que lindo, né? Da noite, que ela é escura, né? Até aí tudo bem. Não consegui aqui. Quis beijar-lhe as mãos divinas. Afastou-nas. Não consente. Né? E aqui ele está super certo, né, de que a relação moral tem que ter sentimento. Né? Fica aí, valeu, Luiz Gama.
trazendo esse debate já no século XIX. E aí ele continua: até os pés de rojo pus-me, tanto pode o amor ardente, não te afastes, eu lhe suplico. És do meu peito, rainha, não te afastes, nesse peito tens um trono, mulatinha. Aí ele fala assim: não, por favor, eu te amo, eu te amo. Aí segue aí, né? Aí ele fala isso e aí ele vê. Vi-lhe as papas tremerem, né? Ela começa a chorar, né? Como treme a flor louçã, embalando as níveas gotas dos orvalhos da manhã. Né? Então, ele compara a lágrima dela com o orvalhar das flores. Caraca, cara, olha o que ele faz. No entanto, qual na rama enlanguecida, putibunda sensitiva, suspirando, ela murmura: ai, Senhor, eu sou cativa. Deu-me as costas, foi-se embora. Qual tarde do arrebol foge a sombra de uma nuvem ao cair da luz do sol. Então ela é cativa, ela tem um senhor, né? Ela não é dona de si, né? Por ser uma escrava. Pesado, né, meu povo? Pesadíssimo. Pesado, né? E com essa porra aqui, eu me despeço, né? Eu me despeço de vocês. Uau!